Fala galera, no vídeo anterior eu falei sobre o clássico entre Náutico e Santa Cruz pela Copa do Brasil, que valerá R$ 1.450.000, e nesse eu vou falar do Sport, justamente eliminado da primeira fase, que acabou comprometendo todo o ano do clube na temporada de 2019. E comprometeu mesmo, porque se no ano passado, num orçamento de 100 milhões, nos últimos anos inclusive, passando de 100 milhões, perder 500, 600 mil reais não afetava tanto a longo prazo. Nesse caso agora, o Sport, que a gente já está em fevereiro, eu gravei esse vídeo antes da apresentação do orçamento do Sport, do G7 Nordeste, ou do G8, incluindo o CSA, todos já haviam apresentado seus dados, eu vou fazer um vídeo mais para frente sobre isso, menos o Sport, justamente pela quantidade de cálculos que o clube está fazendo para determinar a sua receita no ano. E a tendência de queda é enorme, porque a própria Copa do Brasil, que vai ser, ou seja, já a eliminação aconteceu antes da apresentação da receita, já deve influenciar. Isso significa que o Sport perdeu R$ 625 mil pela derrota de 3-0, pela goleada de 3-0 lá em Tombos, e uma possibilidade de R$ 1.450.000 no jogo que seria na Ilha do Retiro contra o Botafogo. E fora receitas mais para frente, depois pegaria o vencedor de Paraná ou Londrina. Era um caminho acessível. Era um caminho, o único caminho que o Sport tinha para captar receitas esse ano. Porque como tem poucas partidas, ele está no Pernambucano, ganhou R$ 1 milhão para participar, não tem premiação. E na Copa e na Série B só vai ter a cota de transmissão, não tem uma premiação. Tem um acesso, claro, mas não durante o ano você ficar em tal colocação ganhar dinheiro nesse ano. Não está na Copa do Nordeste, não está tampouco na Sul-Americana. Então fica que a Copa do Brasil era o único caminho que o Sport tinha para pegar uma receita extra, o que não aconteceu. Isso faz com que, no último ano, a previsão do Sport em 2018 foi de R$ 108 milhões. A do Vitória, para dar um exemplo semelhante, porque o Vitória, o Leão Rubro-Negro também, mas de Salvador, também rebaixado à segunda divisão, também eliminado na primeira fase, o orçamento do Vitória em 2018 foi de R$ 102 milhões. Veja só, o Vitória que apresentou o orçamento dele deu 45 milhões. Porém, o Vitória considerava pelo menos avançar uma fase da Copa do Brasil. Se você traçar um paralelo disso com o Sport, o orçamento máximo que o Sport terá será mais ou menos de 44 milhões, 45 batendo no teto, mas na prática, não se espante se for ficar em 40, 41, não é exercício de futurologia, é sobre as receitas que o clube tem, inclusive porque em outras frentes estão menores. Uma delas que vai virar um problema mais para frente é a da Caixa, que vai um contrato até março, R$ 2.800.000, até agora a Caixa não respondeu a ninguém. Tem clube já com outras marcas, fazendo campanha de sócios, negociando espaços por tempos limitados, como foi o caso do Bahia, por exemplo, e o Sport, como tinha negociado no fim do ano, naquela confusão que passou 8 meses expondo sem um contrato assinado, aí ficou o contrato até março, um contrato menor e sem a certeza de continuidade. E buscar outros patrocinadores no mesmo patamar na segunda divisão vai ser muito mais difícil. E aí você vai para a bilheteria, outra fonte primordial. A de 2018 já não foi boa. O Sport jogou 27 partidas como mandante e arrecadou 4,6 milhões de reais. Esse vídeo ele foi gravado depois da eliminação da do Tombense, então até aqui o Sport tem feito 3 partidas na Ilha do Retiro, com R$ 311 mil de arrecadação, renda bruta, então estou entrando nem no mérito da renda líquida e tal, 311 mil reais de renda bruta com média de 103 mil reais. A média do ano passado foi de 170 mil. Claro que a tendência é aumentar na Série B, porém a renda da Série B será menor do que a da Série A. Já os ingressos costumam ser mais baratos, os públicos são menores, e a letargia que pode contaminar a torcida a partir da eliminação do Sport. Então, assim, é um início de ano muito ruim para o Sport. Detalhe, não achei, até gravei isso no podcast com meus amigos, que a gente faz podcast 45 minutos, e como é quase unânime que ninguém achou o elenco montado, o elenco ruim. Sobretudo para a falta de receita, achei até o elenco competitivo. Mas com um baque desse tamanho tão cedo, o ano fica difícil de imaginar terminar pagando em dia esse salário, tomara que pague, obviamente, e qualificar esse time. Porque o Sport precisará qualificar esse time, ou seja, se tiver algum defeito, de onde vai tirar receita para qualificar esse time? Então fica um problema desde já para um clube que, só passando alguns números para você ver o tamanho da queda. Em 2014, o faturamento, e aqui não é projeção de receita, quanto o clube realmente teve, foi de 60 milhões de reais, 60,7. Em 2015, 87,6 milhões. Em 2016 pulou para 129,5 milhões, foi quando assinou um contrato novo com a Globo, um dinheiro gigantesco. Em 2017, 108, e em 2018, como eu falei aqui também, a previsão de orçamento, 108 também. E aí foi aquela gastança que a gente viu, né? De o clube com 400 milhões em 4 anos, assim, uma empresa que tem um faturamento de 400 milhões em 4 anos,
Empresa considerável. E essa empresa terminar devendo tanto quanto o Sport terminou devendo, ele vai terminar, segundo na despedida de Arnaldo Barros, ele fez uma coletiva apresentando dados e, segundo ele, o passivo dentro do clube vai ficar 258 milhões. É o quinto ano seguido que o Sport aumenta o passivo. Ou seja, em 4 anos o Sport ficando ali de 87 até 129 milhões dentro do patamar histórico do clube. Nunca teve tanto dinheiro e, ao mesmo tempo, nunca deveu tanto. É meio confuso em termos de gestão. Enfim, não sou economista, mas vendo de fora dessa forma, é um problema. Que, detalhe, o clube tem contratos assinados que tem que pagar impostos, são acordos que foram feitos de tudo quanto é tipo, para tentar equalizar essas dívidas. E aí a gente volta para o primeiro ponto, para o início desse vídeo, que é o fato de o clube estar com a receita completamente enxuta. Ou seja, vai continuar pagando todos os acordos acertados, porque se você atrasa o acordo, vira uma bola de neve. Vai deixar o elenco do jeito que está. Então são problemas que Milton Bivar já teria um problema gigantesco para tomar conta no Sport. Mas com essa eliminação do Tombense, uma das mais vexatórias que eu já vi o Sport sofrer, 2009 para virar um ano positivo, isso não se refere obviamente a título estadual, se refere a um acesso, a um retorno à Série A, a missão do clube ficou muito maior. Não sei se é possível. Financeiramente, nesse momento, o Sport, que poderia ser um dos favoritos da Série B, ele se torna mais um competidor ali no nível de outros clubes. Detalhe, muita gente também sofreu esse mesmo golpe. Coritiba, Guarani, Ponte Preta, Vitória, todo mundo caiu na primeira fase. E aí bora ver quem estava mais ajustado financeiramente para se reorganizar para o restante da temporada. O Sport, a gente sabe, não estava assim. Beleza? Um abraço.